fé, exemplo da fé tirado do Velho Testamento. Seja onde você estiver, aonde você estiver, e seja o que você estiver passando, luta, angústia, aflição, que você pensar que já está tudo acabado na tua vida, que não tem mais solução, que não tem mais caminho, que não tem saída para você. Mas lembra que no passado os profetas, os homens de Deus passaram por momentos difíceis e que nem tudo que foi possível foi colocado na Bíblia, mas passaram pelo fogo, passaram pelas águas e não negou o nome de Deus. Por isso, seja o que estiver acontecendo na tua vida, não para, não desiste, e lembre-se de uma coisa, que o Senhor está pertinho de você. E lembramos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Porque pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Porque pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, que por ela depois de mortos ainda fala. Pela fé também Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, isto antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, irmão, que Ele existe. Porque pela fé Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viram, temeu e para a salvação da sua família preparou uma arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber com herança, e saiu sem saber para onde ir. Pela fé habitou na terra da promessa, como também em terra alheia, morando em cabana com Isaac e Jacó, herderam com ele da mesma promessa, porque esperavam uma cidade que tem fundamento, na qual o artifício é Deus e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tem o dito prometido, pelo qual também deu e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e a areia inumerável como a praia do mar. Todos morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo e abraçando, e confessaram que era estrangeiro e peregrinos naquela terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam a pátria, e na verdade se lembrassem daquela onde havia saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora um desejo uma melhor, isto é,
celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles de chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Creia, irmão, creia, irmã, que Deus já te preparou uma cidade, aonde o teu choro, aonde as tuas lágrimas, até mesmo a depressão, não entrará naquele lugar. Um lugar onde vai ser alegria, gozo eternamente. É nessa comunhão em que estamos aqui, essa mesma comunhão, esse mesmo anjo que já passa entre nós, ele tocará na tua alma, ele tocará no íntimo do teu ser, e a sua tristeza, a sua angústia, hoje eu começo a te libertar. Até mesmo se dizendo entre si que ninguém te entende e que ninguém te compreende, digo eu para você: eu te entendo, eu te compreendo, porque eu te amo. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, assim que ele recebeu as promessas, ofereceu seu unigênito filho, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para que até os mortos a ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou encostado à ponta de seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como o vento invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a expiação do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como em terra seca, porque tentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não recebeu com os incrédulos, acolhendo paz aos espias. E que mais direi, irmãos? Contar-me-ia, indo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram as vossas forças, da batalha se esforçaram, puseram em fugida aos exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados,
não aceitando o seu livramento para alcançarem a melhor ressurreição. E outros não. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeiras de prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de ovelhas, de peles de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos e os montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus uma coisa melhor ao nosso respeito, para que Ele, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Creia, irmãos, e que você, ouvindo esses versos, ouvindo essas palavras, o Senhor já tocou na tua alma. A tua vida já mudou por uma melhor. A tua vida já não vai ser como antes. O choro que você chorava de tristeza, você vai chorar de alegria. A sua angústia em contentamento, e as tuas lágrimas de bênção sobre a sua casa. E lembrando dessas promessas, lembrando dessa passagem, também lembramos de uma obra em que Deus fez há muito tempo atrás, numa família que Deus o constituiu na terra. E a bênção de Deus, tanto material quanto espiritual, pousou sobre aquela casa, e que nada faltava, carros, casas, dinheiro no banco, uma vida boa. Mas um dia, por promessa de Deus, numa palavra santa dentro da congregação, o Senhor disse que ia nos provar e que tudo que nós tínhamos, Ele iria nos arrancar. E ao passar dos meses, papai tinha um bom emprego, tínhamos uma boa casa, tínhamos carros, casas, mas por promessa de Deus, aprovada, e que se nós amávamos a Deus somente na bonança, e que se na prova, na pobreza, nós também iríamos louvar o Senhor, e o Senhor nos provou. E tudo que tínhamos, o Senhor começou a nos arrancar os carros. Papai perdeu o trabalho, as coisas foram ficando difíceis para nós. E o papai batia de um lado, as portas não se abriam, do outro também não. Mas ainda tínhamos uma reserva no banco. Mas por permissão de Deus, tudo foi se acabando. E um dia dentro da minha casa, meu pai olhando pelas mobílias, sobrava uma cama, sobrava no chão, e o papai começou a se dispor tudo aquilo que sobrava. E vendo que não tinha mais nada, sobrou somente a nossa casa e poucos móveis. E papai devendo bastante, ele teve que vender a nossa casa. Fomos morar numa casa de aluguel muito simples, um sobrado muito humilde. E sobrando dentro da nossa casa uma mesa simples pequena, com 5 banquinhos de madeira, mas ali nós dava glória a Deus. E passados seus dias, nós buscando uma palavra, e Deus disse que a prova só estava começando. E me lembro como hoje, irmãos, naquela casa humilde, que papai conseguiu pagar só os 2 meses de aluguel. Ao 3º, ao 4º mês em diante, papai não conseguiu pagar mais. Mas dentro daquela casa, que sobrou somente aquela mesa pequena, aqueles 5 banquinhos de madeira, cama não tínhamos mais, era um colchãozinho fino no chão, frio, não tínhamos mais geladeira, não tínhamos mais fogão,
O nosso fogão era um fogãozinho pequeno de 2 bocas, um botijão pequeno. Bebíamos água quente e ao passar-se dos dias, a nossa água foi cortada e a nossa luz também foi cortada. E a prova começou a aumentar na nossa vida. Mas o mais importante é que a glória, que o fervor e que a virtude que já está nos tomando, que já está nos envolvendo, que o poder de Deus não faltou na nossa alma. Por isso não para de dar glória a Deus. Seja o que você estiver passando, na maior dificuldade da tua vida, não para de dar glória. Não negue o meu nome, seja fiel à minha palavra. Porque eu vou ser fiel na tua vida, e tudo que eu te prometi, eu vou te conceder. Seja fiel, eu te amo, eu te amo. É nessa mesma prova, irmãos, perdemos tudo. E um dia dentro da minha casa, papai foi buscar uma palavra, era músico, tocava trombone na congregação. E aquele dia ele não levou seu instrumento, sentou no último banco. E na hora da palavra, o Senhor mandou uma palavra maravilhosa. E já no final da mesma, o Senhor disse essas palavras: meu servo, você que veio buscar a palavra a respeito da sua situação, diz Deus, a prova não vai parar, mas ela vai aumentar 7 vezes mais. Irmãos, a água cortada, a luz cortada, não tinha mais solução. O nosso alimento era uma garrafa de 2 litros e 5 copos americanos em volta da mesa. Eu, papai, mamãe, minha irmã, meu irmãozinho, nós dobrávamos o joelho e dávamos glória a Deus, e a virtude nos tomava, a linguagem manifestava nossos lábios. E me lembro, irmãos, que naquela mesma semana, a minha irmã, ela atravessando o corredor da nossa casa, ela veio a cair. Papai pegando ela perdeu todas as suas forças. Aos dias que veio pela frente, ela não se alimentava, porque não tinha alimento, e foi piorando a sua situação. E papai, vendo que não tinha jeito, levou ela para o posto de saúde, e do posto para a medicina. E o médico que nos atendeu disse: homem, você traz o morto para nós ressuscitar. E papai disse: por que, doutor? E disse: olha, tua filha está com leucemia crônica no sangue. Ela tem 7 dias de vida, mas Deus tinha feito uma promessa na nossa casa, e que nenhum de nós morreríamos, enquanto não chegasse o tempo determinado por Deus, e que papai teria o prazer de ver todos nós dentro da congregação. E papai, pegando a minha irmãzinha, sem força, levou para dentro da nossa casa. A sua coberta era um lençol muito humilde, um colchãozinho no chão gelado, nós sem alimento, bebendo água. Mas dentro daquela casa o morto ressuscitou, o paralítico andou, o canceroso foi liberto, e muitos milagres Deus fez. E passando a segunda-feira, papai olhando para sua mamãe, e que é muito longe, já não tinha mais contato, e uma grande saudade bateu na tua alma. Mas ele nada pôde fazer uma ligação, escreveu uma carta, porque já não tinha força mais para caminhar, querendo entregar o seu cargo, o seu ministério de músico. E naquele dia de segunda-feira já não tinha mais o almoço, não tínhamos mais a janta. Papai se envergonhou de pedir água para a vizinha, e olhando para sua mão esquerda, ele viu a sua aliança e pegou o seu par de aliança da mamãe e a dele. E naquela tarde ele vendeu o seu par de aliança e comprou alimento para nós se alimentar. Mas dou graças a Deus, irmãos, e porque a prova foi tão grande, que o alimento também veio acabar. A minha irmã com leucemia crônica no sangue, a nossa luz cortada, a nossa água cortada. E papai com o nome sujo no Serasa, no SPC, não podia comprar, não podia vender. E a 50 metros da nossa casa tinha um supermercado. E papai fez várias compras naquele supermercado, mas ele não conseguiu pagar. Acima do supermercado, a 100 metros, ficava uma farmácia.
E papai também fez várias contas naquela farmácia e também não conseguiu pagar. E no dia de terça-feira, o dono daquele supermercado bateu palma na porta da nossa casa e meu pai foi atender. E ele jurou meu pai de alguma coisa. Ele disse que se meu pai não pagasse ele, algo poderia acontecer. E meu pai entrou numa aflição muito grande. Mas naquele dia de terça-feira à noite nós fomos congregar. E naquele dia havia vários irmãos do ministério, vários anciões. E no momento da testemunhança, ao término da mesma, o nome do meu pai foi mencionado. Ele ficou preocupado, ele disse: vou ficar sem liberdade. Mas ele chegou até o púlpito, até lá na frente. Ele foi levantado, encarregado de orquestra. A prova começou a aumentar dentro da nossa casa. No dia de quarta-feira também tinha culto. Os mesmos irmãos do ministério estavam presentes naquele dia de culto. E o nome da minha mamãe também foi mencionado. Ela foi levantada para a obra da piedade. Me lembro como hoje, quantas vezes a minha mãe ia nas reuniões do ministério. Ela apresentava as causas dos necessitados. E juntamente com as tuas companheiras, ela chegava dentro da nossa casa com dinheiro, orava a Deus e dizia isso aqui é por irmão José, por irmão Pedro, para a irmã Maria. E nós bebendo água dentro da nossa casa. Mas não faltava o glória, não faltava o aleluia. O mais importante, irmãos, é que a fé não faltou do nosso coração. A esperança é que Deus ia aparecer por um caminho. Irmãos, eu me lembro como hoje, amanhecendo a quinta-feira, já próximos dos dias que o médico condenou a minha irmã à morte, o dono da casa também bateu porta da nossa casa, bateu palma na porta da nossa casa e disse para o meu pai: olha, seu Ezequiel, eu vou dar até o final de semana para o senhor me pagar o aluguel, porque se o senhor não me pagar o aluguel, eu vou te despejar. Irmãos, minha irmã desenganada, mas para ser despejado, meu pai jurado de morte, não podia comprar, não podia vender. Mas naquele dia meu pai buscou uma palavra e Deus mandou 23 de salmo. Eu sou o teu pastor e nada te faltará. Eu vou mandar um anjo na tua casa, é um grande milagre, eu vou fazer. E por esse milagre muitas almas eu vou converter. A fé entrará na casa de muitos. E por onde você passar, e quem ouvir esse testemunho, ouvir esse milagre, eu também vou libertar. E meu pai veio para nossa casa feliz e contente. E chegando dentro da nossa casa, ele nos contou aquela palavra. E Deus tomava a nós a virtude. E amanhecendo na sexta-feira, estava eu brincando na calçada. E quando chegou na hora do almoço, a nossa vizinha, por nome de Maria, chamou a minha mãe pelo muro e entregou um maço de almeirão. A minha mãe, com lágrimas nos olhos, disse: mulher, você sabe que a minha luz está cortada, a minha água está cortada. Bate no liquidificador esse maço de almeirão com água gelada e passa para mim pelo muro. Eu me lembro que o nosso almoço na sexta-feira foi suco de almeirão e nós deu glória a Deus. Mas quando se aproximou 14 horas da tarde, eu estava brincando na calçada. Eu passou um correio e me entregou uma correspondência. E eu subi as escadas correndo. E meu pai estava sentado no banquinho chorando e dizendo: Deus, por que tanta prova, por que tanta luta? Eu nunca neguei o teu nome. Eu tenho um ministério para zelar. O meu nome está sujo, eu não posso comprar, não posso vender. O que vai ser de mim? E quando entreguei aquela correspondência, ele abriu. Estava escrito o seu nome: Senhor Ezequiel, comparecer na agência do Banco do Brasil em 24 horas. Irmãos, o meu pai ficou preocupado, mas ele seguiu até aquela agência. E quando chegou, apresentou a carta para o gerente se levantou da sua cadeira, mandou meu pai seguir até o segundo andar. E quando ele mandou meu pai sentar, ele disse assim: é o senhor que é o doutor Ezequiel. Meu pai não estava entendendo nada, mas era um começo de uma grande obra, um começo de um grande milagre. Como hoje para você que está ouvindo essa fita e que está presenciando essa gravação, sem nada premeditado,
mas é um começo de um grande milagre na tua vida. Creia que tem anjo entre nós. É meu pai sem nada entender. Disse: por que, doutor? Nunca ninguém me chamou de doutor. E o gerente disse: olha, doutor Ezequiel, nós não sabemos o que está acontecendo, mas foi enviado na tua conta uma quantia de 500 milhões de cruzeiro. Nós não sabemos quem mandou, mas está escrito assim: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Alamá, salário, anta Jesus. Irmãos, papai saiu daquela agência do banco, pulando, salteando e dando glória a Deus. Mas ele esqueceu da palavra que Deus tinha mandado há poucos dias, que enviaria um anjo e que Deus seria o nosso pastor. E quando chegou dentro de casa, ele colocou aqueles maços de dinheiro em cima da mesa. Eu pulava, eu dava glória a Deus, manifestava a promessa, quem era selado com a promessa. Irmãos, oramos a Deus, e a primeira coisa que papai fez foi pegar um caderno, uma caneta, e começou a fazer uma conta. E só veio que pagar o supermercado, a farmácia, o Serasa, o SPC, e colocou embaixo: o que sobrar, nós viveremos do resto. E repartiu toda aquela quantia de dinheiro nos seus bolsos e saiu pela cidade. O supermercado ficava próximo à nossa casa. E quando meu pai cumprimentou o dono do supermercado, ele se assustou. E meu pai, com lágrimas nos olhos, disse: olha, Deus me preparou um dinheiro, eu estou te devendo e hoje eu vim saldar minha dívida. Ele olhou para meu pai e disse: isso, Ezequiel, o senhor deve estar ficando louco, ou alguma coisa está acontecendo com o senhor. Mas hoje era mais ou menos 9 horas da manhã. Parou na porta desse supermercado um carro que eu nunca vi. E desceu um moço muito vistoso, muito bonito, me cumprimentou e disse assim: olha, quanto que o senhor Ezequiel deve nesse supermercado? Ele deve tanto, eu vim pagar a dívida dele. E fez uma despesa para você, eu só ainda não entreguei, porque os moços estão fazendo entrega. Assim que chegarem, eu vou entregar a despesa para o senhor. Mas ele disse que se o senhor passasse por aqui, era para falar que Deus é o nosso pastor e que nada nos faltará. Meu pai, sem nada entender, despediu daquele homem. A farmácia ficava a 50 metros. E meu pai, chegando naquela farmácia, cumprimentou o senhor Antônio. E pela mesma forma, o senhor Antônio disse: seu Ezequiel, era mais ou menos 10 horas da manhã. Parou um carro aqui na porta, me cumprimentou e pagou a sua dívida. E disse que se você passasse por aqui, era para mim falar que Deus é o vosso pastor e que nada vos faltará. Você está crendo nisso, irmãos? Que Deus é o nosso pastor, que até hoje não faltou a luta, não faltou a prova, não faltou a calúnia, não faltou o choro na tua vida, mas não vai faltar a libertação para a tua alma, não vai faltar alegria para te abraçar, não vai faltar anjo para andar junto com você. Mesmo que muitos se caluniam, é que o mundo te abandona, é que você se sente sozinho. Eu estou junto de você. Não vai faltar a minha presença, não vai faltar a minha virtude e não vai faltar o meu poder. Creia, irmãos. É que através desse testemunho eu já estou virando o teu cativeiro. Irmãos, e não parou por aí. Papai conseguiu até o centro da cidade, entrou no escritório do SPC do Serasa que ficava junto, cumprimentou a moça que ficava na recepção e passou os seus dados e disse: eu estou devendo aqui, eu tenho débito aqui e hoje eu vim pagar para poder limpar o meu nome. Ela pegou os dados do meu papai, olhou bem para ele e disse: o senhor não mandou nenhum filho, nenhum parente aqui pagar essa dívida? Disse: não mandei. Mas por que está acontecendo? Ele disse: olha, está constando aqui que a sua dívida foi paga hoje às 10h30 da manhã. Papai chorando, irmão, sem nada entender. Mas quando ele descia aquelas escadas, o Senhor tocou na tua alma e falou no seu coração: meu servo,
Eu não falei que enviaria um anjo passar na tua casa. Eu não mandei uma palavra que dizia que eu sou teu pastor e que nada nos faltaria. A minha promessa está se cumprindo, a minha palavra está se cumprindo. E Deus começou a tomar papai e descer daquelas escadas, irmão. E quando chegou dentro da nossa casa, ele lembrou que ainda ia ser despejado naquele sábado. Já era tardezinha. Ele chegou até a casa do seu Antônio, e quando cumprimentou o seu Antônio, ele já começou a dizer: ó, seu Antônio, o Senhor fez uma obra hoje na minha vida. Passou um anjo, pagou o supermercado. Passou um anjo, pagou a farmácia para mim, limpou o meu nome. E hoje também Deus me preparou. Eu vim pagar os meus aluguéis. Ele disse: olha, seu Ezequiel, olha, antes de você acabar de contar tudo isso que Deus fez, esse mesmo carro e que esse anjo, eu não sei, mas esse mesmo moço, esse mesmo homem, ele passou pela manhã aqui nessa casa. Ele saudou seus aluguéis. Ele mandou fazer uma reforma geral na casa. Ele disse assim: que Deus é o vosso pastor e que nada vos faltaria. Irmãos, estava vencendo já, passando o 7º dia, mas era mais ou menos 2 horas da tarde no domingo, quando parou um carro na porta da nossa casa, placa de São Paulo. Desceu 3 irmãos com terno, com a Bíblia debaixo do braço, subiu as escadas e subiu diferente, porque subiu dando glória a Deus e falando a promessa do Espírito Santo. E quando chegou dentro da nossa casa, nos saudou com a paz de Deus. Irmãos, e já logo meu pai percebeu que algo iria acontecer. Já nos chamou para orar. E naquela oração, de tudo que Deus já tinha feito na nossa vida, dentro da nossa casa já estava bom. Mas faltava minha irmã desenganada pela ciência, com leucemia crônica no sangue. Mas naquela tarde foi feita uma oração e foi dita essas palavras: Deus, essa menina tão pequena, com essa enfermidade, condenado à morte, aonde pela medicina já não tem mais solução. Mas hoje te pedimos de coração e de alma, Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, que há 4 dias morto, Deus que ressuscitou, o mesmo Deus que rolou a pedra, o mesmo Deus que fez o paralítico andar, o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar. Se tu faz um milagre hoje, nessa tarde, nós vamos te glorificar. E na mesma hora, irmãos, uma virtude nos tomava. E escutamos alguém com uma voz muito aguda, que dava glória a Deus, e que fazia muito barulho, que pulava, e que manifestava a promessa do Espírito Santo. E quando conseguimos encerrar aquela oração, aquela voz aguda, aquele barulho, aquela promessa do Espírito Santo, era a minha irmã que tinha levantado daquele colchão, e Deus tinha feito um milagre, e batizado ela com a promessa do Espírito Santo. E Deus mandou contar esse testemunho, que dos 500 milhões de cruzeiro foi construída uma casa, e o nome de Deus está sendo glorificado. Isso tudo é através da fé. A fé que tocou na nossa casa e que tocou na nossa alma. Essa mesma fé, creia, que também vai te alcançar. Por isso não deixa de me servir. Porque ainda hoje você disse para mim que vai parar de ser crente, que vai abandonar o teu instrumento, que vai largar o teu ministério, que vai para o mundo, que você, moça, vai colocar uma calça comprida, vai para as discotecas, vai cortar o seu cabelo, porque você acha que Deus se esqueceu de você. Mas fica sabendo que eu estou bem pertinho de você. Sinta o meu abraço, sinta a minha virtude agora, sinta a promessa que há muito tempo que não se manifesta mais na sua vida. Dentro do seu coração, começa a manifestar em nome do Senhor Jesus. Você nunca esquecerá dessas palavras. Você nunca esquecerá.
nunca esquecerá. Porque tantas coisas aconteceram, irmãos, tanta coisa acontecendo. Quantos largando a graça por coisas pequenas, uns por mulheres, outros por homem, outros por dinheiro, outros por poucas coisas. Quantos homens de Deus que carregavam o dom, que carregavam a visão, que carregavam a revelação. Quantas mulheres que me largaram, que não esperaram as minhas promessas se cumprirem. Mas você é minha, você é meu, e o seu nome está escrito no livro da vida. Por isso eu não te largo, eu não te deixo, eu não te desamparo. Eu vou entrar na tua casa, eu vou fazer um milagre. Pode ser até mesmo o teu filho que está nas drogas, que seja onde ele estiver, dentro de um presídio, numa cadeia, se ele estiver longe, já desenganado pelo mundo, eu vou trazer ele de volta para você. Eu vou fazer um milagre dentro da tua casa. Eu vou abrir uma porta para você. Eu vou abrir um caminho para você passar. Como eu abri para Moisés passar, eu vou abrir um caminho na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Seja fiel à minha palavra. Seja fiel. Porque Gabriel já está vindo te visitar. E com uma carta escrito o cântico da tua vitória. Canta, amada minha, formosa minha, vem, porque eis que já passou a chuva, o inverno já cessou e se foi, aparecem as flores, o tempo de cantar chega. Levanta agora dessa tua luta, levanta agora dessa tua prova, levanta agora desse desespero. Dá para você ser crente, dá para você ser fiel à minha palavra. Dá para você caminhar mais um pouquinho? Te pergunta a Deus. E se você me responder, escolhendo a boa parte, eu já mudei a tua vida, eu já mudei o teu cativeiro. Homem de Deus, que possa estar do outro lado do oceano, que não nos conhece, que nunca nos viu, mas o mesmo Espírito Santo que está aqui, está aí. A mesma virtude que está aqui, está aí. A mesma glória que está aqui, também está aí. É o mesmo Deus, é a mesma glória, é a mesma virtude, é o mesmo Espírito, também te abraçará. Você está querendo largar tudo, pegar a tua família, a tua mudança, ir para outro lugar. Não larga, porque aí eu tenho uma grande obra. Você está perseguido, estão te perseguindo, estão querendo te matar, estão querendo te derrubar. Mas diz Deus para você: eu vou aparecer, eu vou fazer uma grande obra, e o nome de Deus vai ser glorificado. Irmãos, estamos sentindo uma força muito grande nesse lugar, estamos sentindo uma glória. Parece que a terra que subiu e o céu que já não se encontrou. Eu já estou percebendo que os anjos estão cantando e pulando e salteando. Eu estou percebendo que os querubins estão fazendo festa. É que os arcanjos estão tocando. Glória a Deus. É que outrora, há poucos minutos antes, não tínhamos condição nem de dar um glória a Deus, nem de dar um aleluia. Mas foi a fé que cresceu dentro do nosso coração. Foi a virtude, foi o poder. Salamanaya, Shalaya Jesus, Morotoyoshi Nimaro Consulha, Bernardo Congero Longe está. Foi a fé que brotou dentro do nosso coração. Foi a esperança que brotou no nosso coração. Você não perde, você ganha. Você não morre, você vive. Se você estiver em cima de uma cama, eu vou te libertar.
até mesmo a porta do trabalho que está fechada para você, que está fechado para você, eu vou abrir. Você que está se preparando para um casamento e que você não vê condição, as condições vão começar a chegar na tua vida. O que está difícil vai ficar fácil, porque eu sou o seu tudo no dia do seu nada. Eu conheço 3 caminhos e o 4 eu desconheço. Eu conheço o caminho da serpente pela terra. Eu conheço o caminho da água pelo ar. E eu conheço o caminho do navio pelo mar. Mas a 4ª eu desconheço, que é a obra que eu vou fazer na tua vida. Eu desconheço porque eu não sei que caminho Deus vai tomar e por que caminho Deus vai vir. E que você espera pela sala, Ele vai vir pela cozinha. Então a 4ª eu desconheço, mas profetizo para você que Ele vai vir por um caminho desconhecível. E por esse caminho nascerá a tua libertação. E por esse caminho nascerá uma obra na tua vida. E quem te vê, vai te ver diferente. Vai te ver diferente. Eu não vou matar os seus inimigos, mas eu vou permanecer eles de pé para ver a tua vitória, para ver o teu cântico, para ver a tua exaltação, para ver você cantar e para ver você dar glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não para e não desista, porque eu sou a tua vida. E lembrando aqui, irmãos, dos nossos amados irmãos em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, lá em São Paulo, capital, aonde nasceu em nossa alma, nosso coração, um amor muito grande, com o nosso irmão Aldi, nossa irmã Márcia, nosso irmão Nelson, nossa irmã Eliana, a Karina, nossa irmã Jô. Irmãos que do fundo do coração nos ama, e gravando essa fita lembramos deles, e eles vão ouvir essas palavras, e ao passar-se dos dias, dos anos, e que a prova te assolar, que a luta te assolar, é que o choro entra dentro dessa casa. Lembra-se que Deus é Deus na nossa vida, que eu não vos deixo, não vos largo, que eu sou o Deus bem presente no dia da tua angústia. Lembramos também do nosso irmão Samuel, da sua esposa, da cidade de Uberaba. Irmãos que nos receberam com amor, com carinho, e que mostrando um sorriso, mas no fundo da vossa alma uma luta, uma guerra. Mas saiba que Deus é Deus na vossa vida, que eu não vos deixo, não vos largo, não vos desamparo, não vos desamparo. E que tem uma grande obra no Senhor realizar na vossa vida. E que não vai muito longe, não vai muitos anos, acontecerá uma grande exaltação na tua vida, e você dará glória a Deus. Você dará glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. No dia que você pensar que está sozinho dentro da vossa casa, e que você ouvir essa fita, vai ser a tua libertação. E tantos irmãos e que lembramos nesse momento, mas que não dá para nós mencionar todos os nomes, mas creia toda a igreja em Cristo Jesus, que seja no norte, no sul, no leste, no oeste, sem exceção de raça, de cor, de descendência,
sem decepção. Saiba que Deus é tudo na tua vida. Que Deus é tudo, tudo na tua vida. Tudo. Ele é o teu pastor, Ele é o teu guia, Ele é o teu pai, Ele é a tua mãe. Ele é o teu Deus, Ele é o teu pastor. É nessa comunhão, irmãos, Deus nos traz à frente para contar uma obra muito linda, e que essa também marcou o nosso coração. Um dia dentro da nossa casa, contando para vós, meu pai como encarregado de orquestra, um dia estávamos nós reunidos e sentimos de buscar Deus em oração. E na oração Deus mostrou para meu pai uma visão numa cidade no norte de Minas, e colocou dentro do teu coração para levar alguns instrumentos. E meu pai, levantando da oração, mencionou aquela necessidade, e reunimos alguns irmãos, fizemos alguma coleta, e prazo de poucos dias Deus preparou alguns instrumentos para nós, colocamos na caminhonete e seguimos a destino àquela cidade. Irmãos, e já próximo à localidade onde íamos, estava eu no banco da frente da caminhonete juntamente com meu pai, e avistei na beira da rodovia uma barraca. E percebi que algo ali dentro, algo tinha ali dentro. E quando se aproximamos, irmãos, tinha um garoto sentado numa cadeira de roda, com uma caixinha no seu colo de chocolate. E eu desci da caminhonete, cumprimentei e disse: menino, você não tem medo de ficar nesse lugar sozinho? Uma rodovia tão perigosa, passa tantas cargas pesadas por aqui. Ele disse: antes de eu contar a minha vida para você, a paz de Deus, hoje eu levantei pela manhã e Deus disse para mim vir aqui, os anjos iam passar nesse lugar. Mas o que eu quero contar para vocês é o seguinte: eu me chamo Eliseu, eu tenho 11, vou fazer 12 anos de idade. O meu pai me abandonou, eu tinha 5 anos. A minha mãe, o Senhor recolheu faz 3 anos. Eu moro com a minha vovó, que chama Maria. Eu moro lá em cima naquele barraquinho. E como avistamos, vamos numa montanha, era um barraquinho de tábua. Ele disse: a minha vovó tem 80 anos e o câncer se apoderou do seu corpo. E eu tenho que acordar pela manhã. E tem o meu vizinho que vende chocolate. E eu pego o chocolate para vender. E aqui eu ganho 50 centavos, R$1, até mesmo R$2. Ele contava como se fosse 2.000. E perguntamos: menino, nós podemos te visitar? Ele disse: pode. Irmãos, e resumindo, nós chegamos até aquele barraquinho, entramos para dentro. Irmãos, e alguém subiu tocando um instrumento, um violino. Irmãos, dentro daquela casa, aquele mesmo irmão que tocava continuou tocando, e nós não perdemos tempo. E continuamos, irmãos, dando glória a Deus. E quem tocava continuou a tocar. E naquele mesmo momento, nós se reunimos para orar. E uma virtude, uma glória, um poder nos envolveu. Uma virtude nos envolveu. E foi uma oração muito bonita, nós chorávamos bastante e manifestava a promessa. E quando levantamos daquela oração, irmãos, meu pai pegou aquele instrumento e disse: Eliseu, você tem desejo de ser músico? Ele disse: eu tenho. Então Deus já preparou esse instrumento. E quando ele pegou aquele violino na mão, Deus batizou sua alma com a promessa do Espírito Santo. E nós dava a glória a Deus. E a sua vovó chorava bastante, irmãos. E já quando nós já íamos despedir, alguém pegou aquele violino na mão do Eliseu. Ele não conseguia largar, porque ele segurou bem firme, porque Deus tinha selado ele com a promessa do Espírito Santo. E na mesma hora, quando ele deu aquele violino para aquele irmão começou a tocar. E alguém, tomado por Deus, disse: ainda a festa não terminou, e Deus tem um milagre para fazer.
olhou para Eliseu, colocou a mão sobre a sua cabeça e disse: Eliseu, além de eu te selar com a promessa do Espírito Santo, você acredita que hoje eu posso te libertar dessa paralisia? E disse essas palavras: Eliseu, em nome do Senhor Jesus, seja liberto desse espírito da paralisia. Ele pulou daquela cadeira de roda e começou a pular e nos abraçar, e a sua vovó chorando. Irmãos, e Deus nos tomava como está nos tomando nessa noite. Irmãos, e como conseguir, quando começamos a conseguir, irmãos, sair daquele lugar, e conseguimos sair daquele lugar, alguém voltou, irmãos, os seus olhos para trás. Eliseu, irmãos, olhou para nós e disse para nós esperar. Ele voltou correndo, pulou em cima da sua vovó e disse em língua, e nós começamos a conseguir interpretar: Vovó Maria, o Deus que me libertou da paralisia, o Deus que me selou com a promessa, te liberta desse câncer agora. E Deus também libertou a sua vovó, e nós estamos dando glória a Deus. E o nome de Deus foi glorificado. E passamos-se alguns anos, irmãos. Um dia na nossa comum congregação, levantou um moço para testemunhar e contou essa obra. Era o Eliseu. Ele disse: hoje eu sou encarregado de orquestra, eu tenho 18 anos de idade, e o nome de Deus está sendo glorificado. Deus pediu para contar, para que a fé continue aumentando dentro do nosso coração. Grava essa fita dentro do teu coração, na tua alma. E não esqueça que no dia do seu nada, eu sou o seu tudo. Eu sou o teu Deus, o teu pastor, e nada vai te faltar. Amém. Ainda mesmo nessa virtude, irmãos, que está difícil conseguir nos segurar, que está difícil se conseguir se conter, essa alegria, essa glória que está nos envolvendo. Um dia também, irmãos, Deus fez uma obra muito bonita. Deus nos mandou, irmãos, o norte de Minas também. E Deus fez uma grande obra, porque mostrou Deus para nós, irmãos, uma necessidade muito difícil. E mostrou Deus uma casa correntada e alguém processado pelo espírito maligno. E partimos para aquela cidade e comunicamos o ministério daquela localidade. Irmãos, o ministério nos disse assim: olha, realmente tem essa necessidade. É uma moça apelidada de Santa, que tudo que ela pega na mão some. E se ela encontra alguém e que se ela fala que vai morrer, ela morre. E todo mundo aqui nesse vilarejo tem medo dela. Irmãos, e Deus nos mandou naquele lugar. Estávamos em 7 e cada um com o seu instrumento. E quando chegamos até a tua casa, perguntamos para Deus o que iríamos fazer. Deus disse para nós tocar o hino 119. E começamos a tocar. E Deus mandou nos dar 7 voltas em volta daquela casa, que Deus ia fazer um milagre. Irmãos, e como começamos a tocar e dar as voltas, na 5ª volta não conseguimos mais tocar, porque a promessa de Deus nos tomava. E quando conseguimos dar a 7ª volta, que paramos em frente àquela casa, ouvimos um barulho muito grande. E quando ela abriu a porta da tua casa, que ela nos abençoou, Deus batizou sua alma com a promessa. E foi feito, e foi falado uma profecia: olha, moça, fica sabendo de uma coisa, nós não te conhecemos, você também não nos conhece, mas Deus te chamará na graça, você será organista, será auxiliar de salmos na congregação, e não passará muitos anos, te prepararei um esposo, e uma grande obra Deus fará na tua vida. E fomos embora, irmãos. E passados-se 2 anos, um dia numa grande luta, na madrugada recebi um telefonema.
era aquela moça por nome de Ana, possessada pelo Espírito, apelidada de Santa. Ela dizia para nós que Deus tinha chamado ela na graça. Ela já era organista, era auxiliar de jovem e nos estava convidando para o seu casamento. Deus também fez esse milagre. Então pode estar amarrado o que tiver amarrado na tua vida, do jeito que tiver amarrado. Eu vou fazer um milagre. O adversário pode ter sentenciado a tua casa de morte, de tudo quanto é coisa. Pode ter feito feitiço, macumba e tanta coisa para você. O feitiço virará contra o feiticeiro, e a tua casa cantará uma grande vitória. Então vai na missão que eu te mandei e que eu te mandar. E o que precisar de Deus fazer, Deus fará ao teu respeito. Eu sou a sua condição. Vai, que eu sou contigo. Deus que abençoe todos os irmãos que nos recebeu com muito amor e com muito carinho. Que a paz, que o poder e que a glória e que a virtude de Deus, que a virtude e que as promessas nunca venham faltar dentro do teu coração. E que Deus seja o vosso pastor e que nada vos faltará.